Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Diário das 6 aos 30. Se a nossa matemática tá certa, esse episódio vai sair dia 7 de julho. Que é um dos dias mais importantes do ano para esse podcast. Bora, Bento! Parabéns pra você e eu que nessa data que muitas muitos anos e o parabéns! É o aniversário de 30 anos da nossa querida, da nossa amada, da nossa maravilhosa da Leide! Mas você sabe que é dia 8, né? Não dia 7. Eu quero saber. A gente comemora aniversário aqui o mês todo, entendeu? Exatamente. Eu sou daquelas que a gente vai comemorar a semana anterior. Não, porque eu não vou estar aqui. Mas a próxima semana, a outra semana, eu já marquei comemoração do aniversário dela no último final de semana de julho também. Então, todas as opções de comemoração de aniversário que a gente tem nesse rolê, a gente vai ter. Então, exatamente. Esse é o aniversário 7, 8, 9, 31 de julho também. Arrasou. Iremos comemorar com certeza. É? Se você tá assistindo no YouTube, você já viu o Bento. Fala oi, meu amor. Fala oi pro pessoal. Não come o microfone, não. Não dá. Mas se você tá só ouvindo, então, temos um convidado especial hoje. Yeah! Yeah! Bate palma, bate palma, bate palma. Yeah! Então, Hoje a Catarina tá na escolinha, porque a gente tá gravando de manhã, no meio da semana. Que milagre! o negócio é que eu cheguei de viagem ontem. 8 da noite, viajo essa madrugada 4 da manhã. E se a gente não gravar hoje? Aí não tem episódio pras próximas semanas. Então, a gente tá fazendo o que a gente tem com o nosso tempo. Que tá ótimo. Estamos aqui celebrando. Maravilhosas. Ei! E aí? E aí a gente tá aqui celebrando a vida da Leide. Vai ser um episódio 30+. Eu primeiro, a que faltava chegar aos 30 do A que podcast faltava. chegou. Depois desse episódio, eu não vou mais poder falar que o episódio é fake. Porque daí vai ser oficial. 30 anos. Tchau, tchau, minha década de 20. Eita. Eita. É? Profundo, muito profundo. Eu fiz uma lista pra compartilhar com vocês. Mas é uma lista bem curta, então a gente vai mesclar também coisas com a lista. Então, esse episódio é sobre os goals que a Leide tem pros 30 anos dela. E a lista. Então, eu não sei, tá? Porque daí vai ser surpresa pra mim também. E aí é isso. Então, eu fiz 2 listas bem pequenininhas, mas uma é coisas que eu me arrependo ou faria diferente nos meus 20 anos, ou que eu quero fazer diferente pros meus 30, e coisas que eu fiz nos meus 20 que eu quero manter nos meus 30, ou que eu não me arrependo. Ele é sempre tão quietinho, aí agora tá com... Ele é quieto, ele é calmo. Escuta, ele viu os microfones e falou: galera, vou ter muito pra falar também. Se vocês estão falando, eu vou falar. Então tá bom. Vamos começar com a lista? Bora. Tá. Então, a minha lista, eu comecei a pensar sobre fazer 30 anos. Eu acho que eu já pensei tanto sobre o fato de eu estar fazendo 30 anos agora, esse ano. Que não prestando atenção. Que não é muito... Filho, você tá tão verbal hoje. Esse é o máximo que eu vi ele falar na vida dele toda. Será que ele tá com fome? Eu vou pegar... Peraí, faz uma pausa aí, segura. Voltamos. Com o menino distraído com frutinhas. Caraca, a Leide é uma mãe muito saudável. Ele ama mirtilo. Esse é breadsticks. É tipo uns palitinhos de pão. Ele tem bem pouquinho ingrediente, é tranquilo. É as únicas coisinhas assim processadas que a gente dá pra eles. Essas coisinhas assim.
Enfim, o que a gente tava falando? Da sua lista de 30 anos, que você fez 2. Eu fiz, mas são curtinhas. Mas é mais refletindo, pensando. Eu vou fazer 30 anos muito em breve. E eu acho que o último ano, eu acho que quando eu fiz 29, eu já comecei a pensar como é que seria ter 30 anos. Na verdade, pra ser bem sincera, quando eu fiz 25, eu comecei a ter um leve freak out. Que eu tava assim, caraca, eu cheguei na metade dos meus 20. 30 anos, quando eu tinha 15, parecia tão longe. Parecia que eu já ia ter tudo resolvido na minha vida. Eu ia saber como lidar com tudo. Mas, então, meus pais me tiveram super nova. Então, quando os meus pais tinham 30 anos... Minha mãe tinha 30 anos, eu tinha 12. Meu pai tinha 33, 32 e eu tinha uns 12 anos. Então, pra mim, olhando pros meus pais, eu pensava, caraca, alguém que tem 30 anos, super responsável, sabe exatamente o que é da vida. Então, eles foram grandes exemplos pra mim. E realmente, eles sabiam, estavam muito bem na vida. Mas eu acho que, como filha, eu tinha também essa perspectiva. Mas, na realidade, é que a gente não sabe de tudo quando a gente chega nos 30 anos. E a gente continua aprendendo e adaptando tudo. Tá gostoso, meu filho? Tá mandando ver, né? Era fome. Então, eu acho que eu comecei a pensar já nessa transição, que na verdade é só mais, né, um ano de vida, mas eu acho que meio que tem, quando você fecha uma década da tua vida, acho que tem um impacto um pouco. Como é que foi pra você pensar, caraca, eu tô fazendo 30? Eu tô pensando. Ah, tá, desculpa, eu achei que você ia falar sem o microfone. Não, eu acho que assim, pra mim foi, eu acho que, eu sempre achei que eu ia casar cedo, né? Eu lembro que quando eu fiz uns 25, meu pai falou assim, nossa, eu achei que você com 20 anos já ia estar casada, do jeito que você falava, assim. Então eu acho que quando eu fiz uns 28, eu percebi que eu não seria mãe aos 30. E aí talvez a parte que me deu um negócio, eu fiz tipo, pô, eu tô com 28. Pra mim ser solteira nunca foi uma questão, mas acho que o fato de não ter... É muito louco, porque, tipo assim, eu sempre gostei de ser solteira, mas ao mesmo tempo eu acreditava, dentro das minhas expectativas, que eu teria uma família e filhos aos 30. Porque é isso. Quando eu tinha 20, eu achava que 30 era muito velho. Então, pra mim era irreal. Tanto que eu tinha um amigo, tipo aquele rolê de Friends. Ah, quando a gente chegar a tal idade e estiver solteira, a gente casa. A gente tinha combinado pros 26. Porque, tipo assim, 26 era inconcebível chegar aos 26 solteiro. Então, pra mim, talvez o meu meio choque com os 30 foi o fato de perceber que eu tinha chegado aos 30 sem filho. Mas, ao mesmo tempo, os últimos 3 anos, emocionalmente, foram horríveis. Dos meus 20... Até porque foi pandemia, né? E um monte de coisa. Eu tava emocionalmente num lugar... Que ano você fez 30? 2023. Eu sou de 93. Então, eu acho que os últimos anos, emocionalmente, foram anos muito pesados. Mas eu sempre amei fazer aniversário. Então, eu nunca tive crise com envelhecer, porque eu sabia... Eu sempre tive essa... Tipo assim, eu amo aniversário. Então, se eu não envelhecer, eu não faço aniversário. Então, pra mim, ficar mais velha nunca foi uma questão. E, num todo, eu tenho uma amiga, Sara, foi aniversário dela semana passada. Feliz aniversário, Sara! E a gente tava conversando, e aí a gente se conheceu, nós duas tínhamos 31, 25. E aí foi, tipo assim, pior auge de ansiedade e depressão que a gente passou, assim, as duas, né? E aí ela acabou de fazer 30. A última vez que a gente se viu, a gente tava conversando, a gente falou, nossa, eu gosto muito mais da gente hoje do que quando a gente tinha 25. Quando ela falou, nossa, nem se compara. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, num todo, eu gosto muito mais da maturidade, da liberdade, Eu gosto muito de ser uma mulher de 30 anos solteira, num todo, assim. Eu gosto das coisas que eu posso fazer. Então, acho que eu nunca tive... É muito louco, porque eu gosto de envelhecer. Não sei. Eu acho que se eu chegar aos 40 sem filho, talvez eu tenha uma crise. Mas, tipo assim, por enquanto, pra mim eu acho que a minha maior crise, meu maior sentimento foi tipo, pô, não tenho um filho. Mas no todo... Você acha que isso tem a ver
Você acha que isso Você acha que isso tem um pouco a ver com o nosso relógio biológico? Não sei. Eu acho que tem mais a ver com a pressão. Eu cresci no interior do Ceará, né? Então, tipo assim, pro interior do Ceará é inconcebível uma mulher chegar... O interior do sertãozão, assim... Toda vez. Não tem uma pessoa mais velha que conversa comigo e não fala de casamento. Não existe. Tipo, eu não tenho uma conversa com alguém que fica... Ah, mas você tá envelhecendo, né? Seu útero tá ficando... É tipo assim... Ai, gente, não. Alguém já falou isso pra você? Nossa, mais de uma vez. Eu já vi gente... Já teve gente que falou pra mim bem assim... Você precisa namorar e casar rápido pra você ter filho no primeiro ano, porque você já passou dos 30. Meu Deus. Ano passado eu tava namorando, mais de uma pessoa falou pra mim: não espera 2 anos não, você já tá envelhecendo. Credo, gente. Ai, Nossa. Vamos da vida de vocês. Então, assim, é muito... Eu acho que... No caso, esse é um episódio de celebração, então a gente pode conversar sobre isso em outro episódio. Mas eu acho que... acho que faz parte também do... Eu acho que... Tem muito essa cobrança. Nossa, muito. Ainda mais numa parte que eu cresci. A maioria... Meu irmão tem amigos que casaram com 18 anos. Então lá é muito comum você começar a vida muito cedo. Tipo, com casamento. Que hoje, com 30 anos, eu fico assim, gente, o que 2 pessoas de 18 anos estão fazendo? Enfim. Corta pra mim, casou com 20. É. O que você tava pensando? Mas assim, dá certo. Claro, né? Dá certo. Mas eu sou muito feliz. Eu gosto mais das coisas. Eu acho que eu não trocaria tudo que eu vivi pra ter casado cedo. Por mais que eu sei que é bom, por mais que... Eu, tipo, muito provavelmente eu não vou ser uma mãe muito nova no grupo da escola dos meus filhos. Mas eu gosto demais. Se tu estiver aqui na Inglaterra, você tá de boa com isso. É, que o pessoal casa muito mais tarde, né? É. A maioria das mães com filho da mesma idade que eu tem 5 a 7 anos a mais que eu. Então Então, eu acho que vir pra cá é uma coisa muito boa pra isso também. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse sido missionária no Ceará, eu estaria louca hoje. Com a pressão. Enfim, pra lista. A gente vai fazer um episódio sobre isso depois. Eu e minha tia o e primeiro eu. episódio com o Bento e a gente já teve que parar umas 30 mil vezes. Mas faz parte. Tá, vamos pra lista então. Há coisas que eu me arrependo ou faria diferente. Eu acho que a primeira coisa é não ter viajado tanto. Por quê? Eu viajei relativamente bastante, porém era sempre a trabalho. Então, a maioria das vezes que eu tava viajando, ou nós precisávamos ir pro Brasil para renovar visto. Então, era uma questão de necessidade, a gente precisava sair do país e renovar visto. É porque a gente tinha que renovar a cada 2 anos, depois a cada 3, e estamos quase no final desse processo todo. Mas quando a gente viajava, a maioria das vezes era ir pra, sei lá, viagem missionária. O que, beleza, incrível, amei. Mas eu queria ter feito mais passeios, mais viagens. Eu acho que isso eu senti bastante falta durante essa última década. Eu sinto que eu não tive tantas férias. Eu acho muito bom que um monte de gente acha, nossa, vocês viajam muito. A gente viaja muito, e não tô reclamando. Não tô falando, diminuindo. Mas eu tava pensando, tipo assim, sei lá, fui pra Tailândia. A gente quase não vê coisas além do que você tá fazendo de trabalho, você tem, né? tipo, um dia de folga naquela semana. Aí, aquele um dia, você tá morto. tão exausto que você quer dormir. Ou então, você ainda vai, faz tudo que você Ou consegue, a gente não tem dinheiro, né? Ou não tem dinheiro, pois é. Porque você tá no país sem grana, então, Puxa. tipo... Eu ia abrir pra ele. Não? Então, foi uma coisa assim que, olhando pra trás, eu falei, caraca, eu queria muito ter viajado mais ou ter feito mais passeio. Porque quando eu penso que os últimos 8 anos eu morei na Inglaterra e eu quase não fui pra país nenhum, morando na Europa. Porque aqui é mais barato tu viajar da Inglaterra pra algum país na Europa do que você viajar, tipo, lá do Mato Grosso pro Nordeste. Com certeza. Com certeza. É muito mais barato. Mas, por causa da realidade de vida nossa, não foi algo tão possível. Então é algo que... Quantos países você foi aqui? Aqui, pouquíssimos. Eu fui
pra Espanha, eu fui pra Albânia. E eu acho que foi só isso. Lady, eu tô aqui tem... Mas eu tô é aqui diferente. tem 8 meses e eu já fui pra 2, 3. Mas é diferente, porque o tipo de ministério que você faz, você viaja. Eu sei. Mas é isso que eu tô concordando com o que você tá falando. Eu tô falando, 90% dos ministérios que eu tava envolvida nesses últimos 8 anos viaja. muito aqui. Eu tava trabalhando aqui. Não, mas eu tô concordando, eu tô falando isso. Eu tenho um caderno, eu e Karina. Karina me deu de presente de aniversário ano passado. Todo episódio falamos de Karina e de Dudu aqui. Karina me deu um bucket list, é um livro de bucket list. Eu vou trazer em algum episódio. E aí você tem 100 coisas. Eu decidi que vai ser, ela me deu nos 31, que vai ser dos 31 aos 41. Coisas que eu quero, metas que eu quero fazer esse ano. E aí eu perguntei pros meus amigos quando eu cheguei. Aí o Thiago falou assim, em pelo menos 5 países. Você já tá mais que meio caminho andado. Eu já fui pra... Você já foi pra Wales, já foi pra Escócia. Já fui pra Northern Ireland. E eu vou pra Polônia essa madrugada. Aí, essa madrugada, menina ocupada. Meu amor. Mas eu acho que isso pra mim é o número 1 arrependimento. Número 1, coisa que eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás e fazer acontecer de outra forma, acho que seria isso que eu teria feito. Segundo, ter me preocupado demais com a opinião dos outros. Eu não sei como despreocupar, então... Não, eu acho que hoje, a minha cabeça, a minha mentalidade, eu não dou tanto valor. Não é que eu não dou valor pra opinião dos outros. Deixa eu pensar direito. Depende da pessoa. Depende da pessoa, mas eu quero dizer assim, sabe quando você pensa, será que eu faço isso? O que as pessoas vão achar de mim? Ou o que as pessoas vão pensar de tal coisa, entendeu? Então, até mesmo falando coisas básicas, tipo, eu senti que Deus me deu uma palavra. E aí eu penso, mas o povo vai me achar louca de falar isso. O que as pessoas vão pensar se eu for? Ou então, e se eu vou e falo e eu não falo bem? Então, são várias ramificações, mas eu acho que é algo que até os meus 25 eu fiz muito. E eu acho que quando eu fiz 25, isso meio que mudou uma chavinha na minha cabeça. Então, hoje em dia, se as pessoas falam algo pra mim, ou se eu fiz algo e as pessoas reagiram de alguma forma, eu acho que o peso da opinião delas é diferente. Sim. Porque eu acho que existe um filtro no meio ali. Então, eu não tenho problema com crítica construtiva. Mas, ao mesmo tempo, depende muito também de onde que essa crítica vem. A pessoa que tá conversando comigo, eu acho que tem pesos diferentes. Mas eu acho que da metade dos 20 pra cá, foi mais fácil. Mas eu queria, se eu pudesse falar algo para o meu eu de 20 anos, eu falaria, minha filha, não se preocupa com isso não. Você tá indo tão bem. Não precisa se preocupar com... não me exponha. Se ele puxar Dudu agradece. Se ele puxar um negócio aqui, vai expor a mãe. Você tá querendo dormir? Talvez ele queira dormir já. Próxima coisa. Quer ir pro próximo ponto? Vamos pro próximo ponto. Comparação com outras mulheres. Então, comparação com outras mulheres. Eu sinto que quando eu era bem mais nova, não nos últimos anos, mas eu acho que mais até os meus 24, eu acho que eu me comparava demais com outras mulheres fisicamente e também em questão de capacidade, talento, skills. Como é que é skills mesmo? Não é talento. Não é talento. Dons, não é dons também. Enfim, eu fazia muita comparação. Tipo, eu pensava assim, mas fulano até a minha idade já faz isso. Ou então, eu acho que isso foi algo que hoje eu não tenho mais. E eu tô indo pros meus 30 sem habilidades. Eu acho que eu tô indo pros meus 30 sem isso. Tudo bom, meu querido? Volta. Ok, depois de muitas pausas técnicas. Um bebê dormindo. Um bebê dormindo, alimentado. E a gente também comeu um negocinho. Comparações. Eu acho que comparações com outras mulheres foi algo que pesava bastante em mim. Eu acho... Sorry, eu tô tentando esconder o lixo. Eu acho que
fisicamente era uma coisa que eu comparava mais. Eu acho que também inseguranças, coisas que eu queria mudar em mim, coisas que eu cresci achando que eu precisava mudar. Mas hoje eu olho e penso assim, se eu mudasse isso, mudaria quem eu sou. Então, isso não faz mais parte da minha vida. E eu tô feliz que eu tô indo pros meus 30 sem essa mentalidade. Uma coisa que eu aprendi a fazer se, por exemplo, rede social, eu acho que é muito fácil a gente se comparar com redes por causa das redes sociais de hoje em dia. E é algo que a gente precisa entender, que a nossa vida é diferente da pessoa que tá ali. E, primeiramente, nem tudo que a gente vê na internet é real. Segundo, são só clips, são pequenos trechinhos da vida de outra pessoa. E eu sou eu, aquela pessoa é ela. E se tá sendo algo tóxico pra mim, eu paro de seguir. Se constantemente eu tô vendo onde que a pessoa tá indo, como que a pessoa tá vivendo. E aí eu começo a me questionar, será que eu tô vivendo isso certo? Será que eu tô fazendo isso certo? Aí eu paro e penso, sabe de uma coisa? Não é saudável. Por que eu preciso me comparar com essa pessoa? Não preciso. Então, pronto. Eu já deixei de seguir pessoas... isso, influenciadores, youtubers, coisas assim. Mas eu já deixei de seguir pessoas que eu conhecia por causa desse sentimento. Que bom. E pessoas assim que, eu não tinha uma amizade super próxima, mas eu não conversava com ela mais, não existia nenhum tipo de vínculo. Toda vez que eu via, eu pensava assim, eu tinha aquele sentimento de, mas essa pessoa tá fazendo o mesmo tipo de coisa que eu, e agora se eu posto vai parecer que eu tô copiando? Ou então, a pessoa também teve filho na mesma época, sabe? Aí eu falei, quer saber? Eu não preciso disso na minha vida. Eu já tenho preocupação demais. Então eu paro de seguir. E eu acho que tá tudo bem. É uma coisa que eu e o Dudu, a gente tem conversado sobre deixar de seguir pessoas nas redes sociais. Hoje parece algo tão grande. Eu acho que a gente não se seguia até mudar pra cá. Eu acho que a gente tinha parado de se seguir até eu mudar pra cá no passado. Nunca parei de seguir. Você parou de me seguir? Você parou de me seguir? Eu parei de seguir você? As duas, eu acho. Porque eu lembro que eu te segui e você me seguiu de volta no passado. Ou o contrário. Olha só, talvez foi isso. Talvez você tenha sido uma das pessoas que eu pensei, não tem como eu chegar aos pés dessa diva. Eu não posso ficar me comparando, eu preciso passar pra... Besties! O que Deus une, o homem não separa. Exatamente. Mas se realmente foi... E eu acho que não tem nada de errado nisso. Porque a gente ficou 6, 7 anos... Por isso que eu tô falando. A gente passou anos sem se ver. A gente ficou 5, 6 anos sem conversar. Então eu não vejo o porquê seria algo ruim de deixar de seguir a pessoa. Começa a seguir de novo se você se aproximar dela depois. Mas eu acho que isso é uma perspectiva que eu tenho hoje. Antigamente eu não tinha. Ei, tuberculosa. Gente, eu peguei... Já tem o quê? Uns 4 episódios que eu tô tossindo, né? Pois é. Tem um episódio que eu tava editando, que você começou a tossir e eu... Credo, essa tosse de cachorro. Enfim, essa é a minha lista de coisas que eu me arrependo ou que eu faria diferente. Ok. E a outra lista? A outra lista é coisas que amei ter feito ou continuaria fazendo nos meus 30. Eu acho... ótimo. Então, no que próximo episódio, a gente faz a lista das suas metas pros 30. Eu posso até falar minhas metas pros 30, que eu tenho também. Então, a gente pode fazer um episódio só com as... Tipo assim, legal. 3 episódios seguidos de metas. Eu acho que um episódio que a gente vai gravar de metas pra verão 2025, verão 2026, já tem um pouco das coisas que eu gostaria de ver nos próximos 10 anos. Mas focando no primeiro ano. Então é meio mesclado. Pode ser, a gente pode falar os dois no próximo episódio. Beleza. Coisas que eu amei ter feito e que gostaria de continuar. Ter dedicado essa década da minha vida pra Cristo. E viver em missão. Sim. Eu acho que disso tudo é uma das coisas que mais me deixa, tipo... sentimental. Mas eu tava pensando... Quando eu pensei, caraca, eu quase não viajei a lazer. Eu quase não tive férias. E aí, quando eu fui escrever as coisas que eu realmente amei e que eu jamais me arrependeria, uma delas foi... Eu acho que uma das maiores foi ter olhado pra trás e ter visto que eu fiz 20 anos, eu entrei pra missão, eu vou fazer 30, eu ainda tô. E ter pensado que essa década
eu vivi tão perto de Deus e eu pude servir a Ele dessa forma. E falei, caramba, eu acho que quando eu tiver meus 50, 60 anos e eu for falar sobre os meus 20, essa vai ser uma grande parte dele. Que orgulho. Eu fiquei orgulhosa de minha pessoa. E eu me senti também muito honrada de ver que eu fiz parte de tanta coisa que Deus tá fazendo, sabe? Eu falei, esse é o sentido. Ai, fiquei tão feliz. Com razão. Aí outra coisa é ter casado com 20 anos. Eu sei que tem gente que fala que o teu cérebro só tá totalmente formado com 25, que você vira adulto com 18 anos, mas sua perspectiva de mundo, emoções, hormônios, blá blá blá. Eu entendo tudo isso, tá bom? Eu concordo com muita coisa. Mas eu, particularmente, claro que isso não depende só da pessoa. Eu acho que é o fato de você e o seu marido, ou você e sua esposa ter se encontrado naquele momento da vida. Mas eu amo que tudo que eu vivi nessa última década... Um parênteses, desde que a gente sentou aqui, já teve trator, trem, helicóptero. Caraca, nunca passa helicóptero aqui. Nunca passa helicóptero aqui. Toda vez que a gente grava do lado de fora, passa um. Então, assim, eu só queria falar... Tipo assim, é sério, já teve trem, passou uns trem aqui, passou um tempo pra você passar. Bento foi dormir, passou 2 já. Aí os meninos começaram a trabalhar ali com o trator. Tá passando helicóptero. Tá repreendido em nome de Jesus. Não, tá tudo bem, continua andando. O que eu tava falando? Falando que foi a grata de ter casado. E eu fico muito feliz que nessa década, tudo que eu vivi com o Dudu. E é algo que eu amei ter feito, porque uma outra coisa na minha lista é superar medos, né? E eu acho que ter tido o apoio dele em tantos momentos da minha vida foi algo muito incrível. A gente ter se mudado pra cá. Outro tópico da minha lista de coisas que eu não me arrependo e que eu amei foi ter me mudado pra outro país com 21 anos. Eu já tava casada há 1 ano. Então eu vim pra cá, eu tava apavorada, não sabia falar inglês direito. Não sabia falar inglês, ponto. E ter aprendido a língua, aprendido a cultura e ter me tornado uma adulta real. Ela, fora. até o tom de pele dela se adaptou à Inglaterra. Eu sou parente do Edward Cullen, se você não viu o nosso vídeo no Instagram. A gente tem um print que eu gosto demais, que é as nossas fotos que a gente tirou, né? Tava sol o dia. Aí a família da Lady mandou no grupo bem assim: olha, a Lady parece o vampiro do filme. Do Crepúsculo. Foi minha mãe. Minha mãe maravilhosa. Amamos tia Adriana. Pois é. Tá aí uma coisa que eu me arrependo, como se eu tivesse algum controle. Não consegui pegar cor nos meus 20 anos. Parece que a cada 2 anos eu fico mais branca que os anos anteriores, mas enfim. Enfim, eu acho que outra coisa é ter superado os meus medos de ir para uma cultura que eu não conhecia muito. Ter abraçado uma nação que não é a minha. Dentro dos meus 20 anos, por tanto tempo. Eu acho que isso foi algo que eu amei ter feito. Porém, não foi fácil. Eu acho que foi muito difícil. A gente passou por épocas de depressão por causa o choque cultural, falta de vitamina D. Eu acho que existe um termo. Eu acho que isso é real, pelo amor de Deus. Alguém me corrige se tá errado. Mas existe um tipo de depressão que é tipo uma depressão química. Falta de vitamina. É um desequilíbrio hormonal mais do que uma depressão. Eu não quero falar besteira, então eu vou deixar aí, tá? Vamos terminar aqui Mas a gente passou por muitas coisas. Então foi muito difícil. Porém, ver onde a gente tá hoje, as coisas que a gente tá vivendo, as coisas que eu tô vivendo. Eu olho assim e penso, caramba, eu tô muito feliz que eu superei os medos e consegui continuar nessa caminhada. Então foi.
Special. Muito orgulho. E a última coisa que tá na minha lista foi Ser minha amiga. ter ganhado essa Best maravilhosa. Ótimo. Eu devia ter colocado isso na lista, agora eu tô me sentindo mal. Como assim eu não coloquei? Meu Deus! A última coisa que eu escrevi foi ter tido 2 bebês antes de ter 30 anos. Que eu sinto que quando a gente casou, eu queria ter tido filho depois de 3 anos. A gente casou com 20, eu queria ter engravidado com 23. Porém, olhando lá pra trás, eu acho que a melhor coisa foi eu não ter tido. Isso é de cada pessoa, eu acho que cada um sabe seu corpo, aqui, sua esse aqui são as listas da Lady, em nome de Jesus. Porque, por exemplo, eu comecei o episódio falando que eu sou muito grata que eu não casei com 20 anos. Porque eu sei tudo que eu vivi solteira. Mas pra Lady foi... é isso que eu gosto disso. Eu tenho uma amiga que casou, a gente tem um grupo, né? Joyce, que a gente fala dela em todo episódio. Eu, Joyce e Karina. Joyce era que falava que ia casar por último. Ela não queria casar cedo. Casou primeiro. A Joyce casou muito nova. E eu ainda não casei. E eu queria falar que... Agora, o rolê de maternidade e tudo que a gente conversou pega um pouco. Mas, meu Deus, eu sou muito grata que eu não casei com 20 anos. Muito grata. Então, assim, vai da pessoa pra pessoa. Exatamente. Então, tipo assim, essa sou eu. essa é a experiência da Lady. A minha experiência é outra. A sua experiência pode ser outra. Ninguém cancela ninguém. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, beijo. Então, eu gostei muito de ter tido 2 bebês antes de ter feito 30 anos. Porque eu gostaria de ter 3 ou 4. Mas você gostou de ter sido antes dos 25? Ou depois dos 25? Depois dos 25, isso. Porque, olhando lá pra trás, minha paciência, minha mentalidade, eu acho que a pessoa que eu sou hoje, espiritualmente falando também, mas não só isso, eu acho que eu estava mais preparada pra ter filho. Eu acho que se o eu de 23, 24 tivesse tido bebê naquela época, eu acho que eu seria uma mãe diferente. Eu acho que demoraria um pouco mais pra mim ter a mentalidade de mãe que eu tenho hoje. Não sei, não tem como saber, mas eu acho que foi no melhor tempo. Porque eu engravidei da Catarina com 26, tive ela com 27. Engravidei do Bento com 28 e tive ele com 29. E é isso. Você sabe o que isso significa, né? Pois é, aí engravida com 30 e tem um com 31. Vamos com calma. Tem uma coisa que não tá na minha meta pro próximo ano. Não tenho planos de engravidar. Ela tava esperando. O o plano é a gente engravidar ao mesmo tempo. Ou seja, daqui 4. A pressa. Não. Eu acho que foi bom. Eu amo que eu já tenho 2 bebês. Eu vou fazer 30 anos, eu já tive 2 filhos. Até porque eu casei com 20, então foi... Eu e o Dudu, a gente sentiu que a gente teve um ótimo tempo só nós 2. E a gente realmente começou a sentir que era o tempo de acrescentar na nossa família. De trazer um novo membro, uma nova membra pra nossa família. Então, tudo aconteceu, eu acho que num tempo certo, adequado. E olhando para os meus 20 anos, eu acho que aconteceu de uma forma boa e leve. Então, foi. Acho que deu quase 40 minutos de... É porque a gente pausou 90 vezes, A gente pausou e né? voltou. Mas enfim, gosto, eu me anima, assim. O podcast, o nome, né, baseado nos 30, eu acho que me anima que a gente... Eu gosto do quão diferentes as nossas fases dos 30 são. Sim. Porque, tipo, mostra o quão relatable. Não é relacional. Eu acho que você pode se conectar, você consegue se ver. Sim, tipo, independente da diferença da onde você tá na vida, acho que nós 2 somos bem-sucedidas ministerialmente, relacionalmente, e eu gosto disso, assim, pra caramba, sabe? Então... Eu acho que é muito legal ver como a gente tá vivendo etapas diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se conecta tão bem. E a nossa amizade não é afetada por essas diferenças. Eu acho que isso acrescenta. Como se fosse a opção, né? Eu cheguei, chutei a porta da casa e é isso. A primeira vez que eu vi a Raquel, uma das primeiras coisas que você me falou ano passado foi:
eu vou ser muito best com seus filhos. Eu tava grávida do Bento, e aí você conheceu a Catarina. E ela falou, eu vou ganhar a Catarina. Ganhei. Você falou. E O ganhou. Bento, então, o Bento nem se fala. Deu pra ver nesse vídeo. O meu rolê é... Qualquer crise de autoestima, eu vou atrás do Bento. De baixa estima, eu vou atrás do Bento. Não temos dúvida do amor. Aqui, ó. Essa tia desse sobrinho. Entre Bento e Pedro Otto, eu tenho meus hominhos aqui, ó. Meus sobrinhos. Os babies. Essa semana tá com a equipe do Brasil aqui, né? De intercâmbio. E aí eu tô viajando com eles. Que eu voltei ontem, a gente vai viajar hoje. É bem legal, assim, porque é um intercâmbio, mas é bem missionário, bem cristão. A gente foi, tipo, na primeira igreja presbiteriana do mundo. Foi muito legal, coisas assim. E aí tem um menino, ele é o mais novo. É uma equipe de 9 meninas e ele. 8 meninas e ele. E ele é o mais novo. Gente, ele é um negocinho tão bonitinho. E ele é todo caipirinha. Meu Deus. Aí, a gente tava lá no museu. Aí, todos os fósseis gigantes. Ele falou, tia, meu sonho é pegar um pirarucu. Tia. Não, porque brasileiro vai chamar de tio, né? Aí, essas minas com 18 anos na cara me chamando de tia. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí hoje eu fui lá vê-los antes de vir. Eu fui lá dar um cheirinho neles antes de vir. Esse negócio, né? Aí você se pega, vai embora. Nunca mais vou ver esses meninos. Mas enfim. Aí, gente, ele é um negócio. Aí a gente tava conversando, eles descobriram mildew. Aí a gente foi almoçar, foi comprar. Fala o que é mildew. Mildew é você paga R$3,60 na maioria dos, tipo, lugares de supermercados. E aí você tem um sanduíche ou um sushi, ou depende. Que é tipo o main, que é o prato principal. Aí você pode pegar um drink e um snack. Uma bebida e um lanchinho. Aí, e é mais barato, é a forma mais barata de comer aqui, né? Aí... Porque é isso que o pessoal almoça normalmente. Aqui o pessoal não dá muita bola pra almoço. É mais janta. E aí, a gente sentou ontem. E aí, antes de ontem. E aí, esse menino, ele me fez rir tanto. Eu fiquei olhando pra ele e falei, gente, eu teria muito um filho que nesse menino. Ele é muito bonitinho. Todos eles são muito queridos. Ah, especial esse tempo. É sempre legal ver quando vem esse pessoal Time, de né? intercâmbio. Mas Enfim. eu queria fechar o episódio falando que se você, como eu, é um bebê de 1995 e você tá entrando em desespero porque você tá entrando nos 30, tamo junto, primeiramente. Primeiramente, sim, te entendo, sou dessas também. Mas eu queria dizer que eu queria encorajar você pra essa nova década, pra esse novo tempo das nossas vidas. Eu acho que tem tanta coisa linda que tá pra acontecer nesses próximos anos. Eu sei que o mundo tá passando por muitas coisas nesse momento, mas eu acho que é tão especial poder celebrar esse momento, esse novo capítulo que a gente tá entrando. E que Deus possa abençoar você, que você tenha um ano muito incrível, descobrindo mais do caráter de Deus, mais sobre você mesmo. E eu espero que todos vocês possam celebrar esse novo ano. E eu quero muito celebrar. Eu mal posso esperar para ser dia 1º de julho para começar oficialmente. E é isso. Muito obrigada por ouvirem a gente em mais um episódio. Esse um pouquinho mais especial. E até mais. Até mais. Beijo. Tchau.